Oi pessoal, tô aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês, pra gente falar sobre a Bíblia. Estudar a Bíblia do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito, porque o negócio, gente, é o seguinte: a gente tem dificuldade de entender a Bíblia sim, porque são muitas palavrinhas difíceis, só que a gente também tem preguiça de estudar a Bíblia. Tem ou não tem? Acertou! Aprendi coisas muito bacanas aqui nesse canal. A primeira com o Pastor Robson foi que, de fato, existem termos e existem palavrinhas difíceis. Porém, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai identificando essa palavra e entendendo os contextos em que ela está inserida. Ou seja, não fica tão difícil assim, depois que você estuda, de começar a entender mais. Mas tem gente que, ao invés de estudar a Bíblia, tá preferindo reclamar que não tá entendendo. Então, eu, reclamona e curiosa que sou, resolvi ir atrás de algumas explicações, porque é o seguinte: estudar a Bíblia, gente, não precisa ser igual bula de remédio, não. Estudar a Bíblia dá pra entender. Bula de remédio tem dia que não dá. Otoxilodase, cloridrato de lidocaína, sulfato de neomicina e aluronidase. Não, desnecessário isso. Não dá pra entender. Mas dá pra entender o outro. Então, o que eu resolvi fazer? Peguei algumas palavrinhas dificinhas ou que estavam dentro de um contexto que eu precisava entender melhor e vou compartilhar com vocês. Se vocês tiverem mais palavrinhas que querem aprender ou entender um contexto, deixa aqui nos comentários. A primeira expressão que eu encontrei em Apocalipse foi Lago de fogo. Mas, gente, como que pega fogo dentro do lago? Exatamente, não pega fogo dentro do lago. Essa não é uma expressão literal, e sim uma metáfora. O lago de fogo não é um lugar pegando fogo. O lago de fogo é um lugar espiritual. Quem não for pro céu, quem não seguir Jesus, o diabo, os anjos do diabo, a galera ruim, a galera das fake news, a galera que não for pro céu, depois que for julgada no dia do juízo final, vai ser lançada ao lago de fogo. Mas não, elas não vão morrer afogadas e nem queimadas. O lago de fogo, como eu falei, é um lugar espiritual que simboliza dor, sofrimento. Esse lago de fogo também é exemplificado como um lugar que representa choro, ranger de dentes, um lugar onde vermes não morrem e um lugar de trevas. Tudo isso é um lago de enxofre. Outra expressão usada agora no Antigo Testamento é a expressão côvado. O côvado nada mais é do que uma unidade de medida referente a 2 palmos abertos. Isso aqui, ó. E um côvado tem 45 centímetros. Antigamente não tinha esse lance de metro, centímetro, decímetro, milímetro, essas coisas. O primeiro lugar onde essa expressão aparece na Bíblia é lá em Gênesis, na história da Arca de Noé. Então, ó, curiosidade não saiba mais aqui pra você. A Arca de Noé media 300 côvados, ou seja, 135 metros de comprimento. Não tem Titanic que batesse esse negócio. Ou teve? Deixa eu pesquisar. Errou! Os côvados também são muito citados em Êxodo, quando Deus passa instruções para as pessoas de como elas deveriam construir o santuário. Então ali existem várias expressões a respeito de medidas que deveriam ser usadas nos móveis, em toda aquela parte de estrutura, e tá tudo também explicado em côvado. Outra palavrinha que a gente já ouviu por aí, mas pode não entender muito, é dracma. Exatamente, gente, dracma era uma moeda de prata grega da época de Jesus. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha que fofinha. Jesus menciona a dracma lá no livro de Lucas, quando ele conta a história da dracma perdida. Vou resumir. Era uma mulher que tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma moeda dentro de casa e ela ficou louca, ficou desesperada. Saiu procurando a moeda, varrendo a casa, levantando os móveis, até que ela achou essa moedinha que era tão valiosa, e aí chamou as amigas e foram comemorar isso. O que essa história significa? Primeiro de tudo, a dracma, gente, equivalia a um salário daquele serviço ou daquele dia. Transformando uma dracma em reais, hoje em dia poderia ser uma dracma é igual a 120 reais, que é basicamente o valor de um dia de trabalho braçal. 120 reais era dinheiro, né? Então Jesus conta essa história para exemplificar o seguinte: que a dracma, a moedinha que a mulher perdeu, simboliza a gente, quando a gente se perde nesse mundo de pecado.
E a mulher que procura moedinha simboliza Jesus, que vai atrás da gente em qualquer canto da casa, em qualquer canto desse mundão, para poder salvar a gente. E, mais ainda, fica muito feliz quando consegue resgatar a gente. Só que a mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. Ela poderia... perdi uma moeda. O que é uma moeda? Só que não, gente. Essa moeda valia muito, era muito importante para a renda mensal dela. Mesma coisa com Deus, gente. Mesmo ele tendo aí 10 bilhões de filhos, os que já vieram, os que vão vir, enfim. Ele fica muito feliz quando ele consegue resgatar um do pecado. É lindo. Outra expressão um pouco mais comum que aparece na Bíblia, mas que a gente também conhece mais, é a expressão holocausto. Holocausto ficou uma palavra conhecida pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi os genocídios dos judeus, mas na Bíblia significa um sacrifício em prol do perdão dos pecados. Quando a gente peca, alguém tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Então, naquela época, eram oferecidos animais, e tinham que ser animais, gente, em perfeito estado. Poderia ser um boi, poderia ser um cordeirinho, poderia ser um bode, uma pomba, e aí eles eram sacrificados em troca do perdão de Deus. E desde Êxodo, essa ideia de holocausto apontava para um acontecimento maior, que é o que a gente entende como a história da morte de Jesus. Porque antes eram oferecidos animais em troca do perdão de Deus. E aí, Jesus veio ao mundo para ser um sacrifício vivo também em troca desse perdão. É muito bom quando a gente consegue entender mais sobre a Bíblia. Então, se você entendeu tudo desse vídeo, ou ainda tem alguma dúvida a respeito de alguma palavrinha ou alguma expressão dentro de um contexto, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. A gente tá aprendendo junto, eu também sou super leiga, mas sou super curiosa e vou fazer mais vídeos pra gente desvendar alguns mistérios da Bíblia através dessas histórias. Um beijo, até o próximo vídeo, e se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe ele com seus amigos. Tchau! Que bom que você assistiu até aqui. Não esquece de ver esses dois que estão aparecendo aqui, que são nossos últimos vídeos. Você vai gostar bastante. Também tem um link na descrição com materiais que você pode saber mais da Bíblia. Deixe seu e-mail lá que você vai receber. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.